Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui esse roteiro. Dá para vocês verem o roteiro daí? Dá para ver, Del? Dá. Dá? Tá bom. A gente tem o segundo roteiro do terceiro bimestre, da data do dia 16/9 ao dia 30/9. Aí eu trouxe aqui algumas habilidades contidas tanto na BNCC quanto no Aprova Brasil, já que nós estamos fazendo o reordenamento dos conteúdos do sexto ano que vocês viram no Aprova Brasil. Acredito que todos já fizeram a leitura. Essa parte é os descritores do Aprova Brasil e essa parte aqui é da BNCC. Aí eu coloquei só os códigos que é para não ficar estendendo muito a questão da leitura de vocês, porque é muito escrita. Aí, para não confundir, eu coloquei só os códigos. Aí, nesse roteiro, nós iremos estudar e realizar a leitura e interpretação de texto. Iremos fazer o reordenamento do componente curricular de língua portuguesa do Aprova Brasil, as lições artigo de opinião, mito, anúncio publicitário, esses são do reordenamento. E depois nós trabalharemos o Setembro Amarelo e as queimadas. O Setembro Amarelo e as queimadas são atividade do PPP e atividade externa da SEDUC. Na atividade 1, do reordenamento do componente curricular, nós temos a leitura e a interpretação de artigo. Depois nós temos a leitura e a interpretação do mito. Aí depois nós temos o anúncio publicitário. E lá mais no final, na atividade 4, nós iremos trabalhar o Setembro Amarelo e a atividade 5, as queimadas. A avaliação, vocês já sabem que é a participação da aula. Del, tá dando para tu ver? Tá dando para ver o roteiro, Del? Não. Quando não der para vocês verem o roteiro, vocês me avisam, tá bom? Tá. Porque senão, se eu for apresentando e não aparecer para vocês, vocês não vão entender. Aí, quando não estiver aparecendo, vocês me falam que não está aparecendo. Tá. Deu para ver agora? Agora tá dando de ver. Ah, pronto. Então, a gente estava aqui na parte da avaliação. A avaliação ela é formativa e é aplicada às técnicas de checagem conceitual e mini-testes, ou seja, nós fazemos a checagem e a contação de que, para analisar se vocês estão aprendendo, se não estão aprendendo, todos os roteiros são corrigidos, né? Inclusive, se vocês quiserem o roteiro depois, para vocês terem em casa, vocês me peçam que eu vou separar. Eu tenho todos os roteiros, todos estão corrigidos. Tá? Então, sempre é feita essa correção, essa devolutiva, às vezes ela vem em forma de aula, às vezes ela vem em um reforço no roteiro seguinte de um conteúdo que não foi aprendido totalmente. Aí nós temos a criação de mapa mental e produção textual, e com foco interdimensional e acompanhamento individualizado, ou seja, todas as atividades são acompanhadas aluno por aluno individualmente. Né? Estamos sempre à disposição para tirar dúvida tanto em grupo quanto individual. Observando a anatomia, a responsabilidade e capacidade de gestão de autoconhecimento e autoavaliação dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem nas devolutivas das atividades.
Ou seja, todo esse processo é feito pelo professor. Essa análise e essa correção, para saber se o aluno realmente está aprendendo ou não, se precisa ser reforçado o conteúdo ou não. A entrega das atividades em dias é importantíssima para a devolutiva de vocês quanto ao aprendizado e para saber se realmente estão aprendendo. E conta também como nota. Aí sempre eu coloco aqui um recado e com o nome mais destacado maior, né, que é importante. Desse roteiro daremos continuidade aos conteúdos dos objetos de conhecimento proposto no reordenamento curricular, que é as atividades do Aprova Brasil do 6º e do 7º. Pensando nesse cenário pandêmico e nas atividades de forma remota para melhor aproveitamento e interação, faça a leitura com atenção e assista às videoaulas que sempre são disponibilizadas no YouTube e no grupo virtual da turma. E fique atento às datas de devolutiva do roteiro. Dúvidas, estou sempre à disposição, está aqui meu telefone. Alguns alunos vêm na minha casa ou me procuram na escola, também é viável. E pelo grupo da disciplina. Aí nós temos aqui atividades complementares, né? Nós iremos usar um pouco do nosso livro para que nós possamos dar direcionamento às nossas atividades. Então, vamos para o que importa, que é mais importante, que é a atividade 1. Nós temos aqui o reordenamento curricular da língua portuguesa e vamos trabalhar o artigo de opinião. Aí eu coloquei o que era artigo de opinião para vocês, coloquei a definição. Essa definição foi retirada do livro Aprova Brasil, que vocês têm em casa. O artigo de opinião é um gênero que circula na esfera jornalística e tem como finalidade defender um ponto de vista, uma tese. O autor, geralmente, uma figura em destaque, que é determinada área científica, política, educacional, religiosa, artística e empresarial. Escreve sobre um assunto que tenha chamado a atenção da população, para defender suas ideias. Ele usa argumentos em linguagem, de acordo com a norma padrão da língua. Os artigos de opinião são publicados em jornais, revistas e internet. Mas também podem ser organizados em livros. Né? Se a gente pegar as revistas, hoje quase nós não temos revistas em si impressa. A gente vê muito ela eletrônica. Mas se você for olhar, todas as revistas ela tem um artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto, né, feito por uma pessoa, que ele escreve sobre um assunto que chama a atenção da população, da sociedade. Ele observa a sociedade que ele vive e se tem um assunto que chama a atenção, ele vai escrever sobre ele. Ele pode criticar, pode defender ideias, pode dar sugestões. Por exemplo, o saneamento básico. Na nossa cidade, nós não temos o saneamento básico adequado. Né? Nós não temos rede de esgoto, nós não temos toda essa situação que nós precisaríamos para ter um saneamento básico correto. Então, para nós é um problema. Então, como um escritor, eu poderia pegar esse problema, citar ele e dar sugestões, ideias para como resolver. Eu coloquei aqui, isso é do livro de vocês, tá bom? A violência e o futebol. Coloquei um texto do livro de vocês e coloquei aqui embaixo a atividade. Leia o artigo de opinião acima e resolva as atividades da seção por dentro do texto, na página 93, 94, de 1 a 7. O que vocês irão fazer? Lá na página 93 do livro de vocês, tem essa atividade que eu citei aí. Vocês irão pegar essa atividade e irão resolver. Vou colocar só o número da página. Já posso dizer. Aí põe o número da página e o número da questão. Quando vocês estiverem fazendo, se vocês tiverem dificuldades, tira foto da questão que vocês estão com dificuldade e manda para mim que eu vou ajudando vocês a interpretar o texto, tá?
Então, esse texto está na página 93. Eu coloquei ele aqui, mas ele tem no livro de vocês. Nesse livro aqui, eu coloquei aqui, no livro do 7º ano tem ele. E a atividade é dessas páginas a qual eu citei, da página 93 e 94, as questões de 1 a 7. Quando forem resolvendo, tem dúvida, manda mensagem para mim. Não vai ficar com a dúvida e deixar de fazer porque não tem o professor por perto. Depois, na atividade 2, nós temos o reordenamento do componente curricular de língua portuguesa. Vamos fazer a leitura e interpretação do texto mito. Mais uma vez, eu coloquei para vocês, retirado do Aprova Brasil, a definição de mito. E o que é que ele vem dizendo para nós? Que mito é uma história criada e transmitida oralmente, que pode explicar em diferentes culturas e tempos a origem de fenômenos naturais e de comportamentos humanos. As personagens costumam ser deuses, semideuses, heróis e seres fantásticos. Para representar esses seres, nossos antepassados imaginaram diversos universos e sociedades diferentes. Deixa eu ver se alguém querendo entrar. A criação do mundo, por exemplo, é base para várias histórias mitológicas. E por meio dela que nós, até hoje, temos conhecimento sobre a cultura e a imaginação dos nossos antepassados. Não? Então, o mito é uma história criada e ela é transmitida, né, oralmente. E ela é transmitida por nós. Né? Por exemplo, quando a gente... Deixa eu ver... Comportamentos humanos. Entendido aqui? Então, por exemplo, quando você escuta uma história dos seus antepassados, às vezes você até sabe que essa história é meio duvidosa, você não sabe se ela é verdadeira ou não, mas nós vamos passando ela de geração por geração. Vamos passando ela para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos primos, e assim vai sempre fazendo esse, né, círculo de informações. E o último a saber nunca vai saber como aconteceu, a forma que aconteceu. Só sabe que foi uma história contada pelos pais, pelos avós, e a gente continua a fazer ou acreditar na história que nos contaram, porque a gente não sabe se realmente é verdade ou não. Por exemplo, um mito. Cortar as unhas à noite faz mal. Por que faz mal? A gente só sabe que faz mal porque os nossos pais falaram para a gente não cortar porque fazia mal. A gente não sabe se é verdade ou não. Não é verdade? Aí a gente continua sem cortar a unha à noite porque a gente acha que faz mal. Porque foi uma história que nos contaram e a gente continua acreditando. Dentro dessa atividade, nós temos um texto, temos um mito aqui, né? E nós iremos responder as questões seguintes, né? Eco e Narciso. Nós temos um mito aqui, e nós vamos fazer a leitura dele, eu coloquei todo ele aqui, ele é do livro Aprova Brasil de vocês, e logo após nós temos algumas atividades. Né? Nós temos a atividade 1, que ela pergunta, né, os mitos criados pela cultura grego-romana, muitas vezes tinham a função de transmitir ensinamentos, a fim de fazer com que as pessoas refletirem sobre suas atitudes. Outras vezes, esclareceu fenômenos da natureza, ainda não explicados pela ciência. E na época em que as histórias surgiram, em que caso se encaixa o mito de Narciso e do Eco? Aí, o que vocês vão fazer? Vão ler o texto que está aqui e acrescentar sua resposta aqui embaixo. Essas outras são só de marcar. Tá vendo? A questão 2, a 3, a 4, todas são de marcar.
Surgiu dúvida na hora que está fazendo, leu o texto, não conseguiu interpretar, está com dificuldade, me manda mensagem que eu vou auxiliar vocês, tá bom? Que às vezes acontece de vocês estarem com dúvidas e ficar sem fazer atividade simplesmente porque não entendeu. Se leu, não entendeu o texto, vai mandar mensagem para mim que eu vou ler o texto com você e vou interpretar juntamente com você. Depois nós temos o terceiro reordenamento, que é a atividade 3, que é o anúncio publicitário. Né? O anúncio publicitário tem como finalidade vincular e divulgar um produto ou uma ideia, com objetivos comerciais ou sociais. Podem também divulgar ações afirmativas de instituições, governos, empresas e organizações não governamentais. A peça precisa ser visualmente atrativa para chamar a atenção do maior número possível de pessoas, fazendo uso de imagens e de diferentes tipos, cores e tamanhos de letra. O texto deve ser curto e direto, explorando frases de efeito. Em um bom anúncio, as informações são facilmente apreendidas pelo leitor. Quando impressos, esse gênero circula em ambientes de grande movimentação, bem como os jornais, as revistas e principalmente na internet. Né? Em formato audiovisual e vinculado na televisão e na internet. Ou seja, esses anúncios publicitários, na maioria das vezes, ele está divulgando um produto, por exemplo, saiu um celular de última geração. O vendedor, ele quer vender o máximo possível. Ele vai fazer o quê? Um anúncio publicitário. Ele vai publicar aquele produto, vai falar com a qualidade dele, o que ele tem de importante, quantos gigas ele tem, vai falar sobre a câmera dele. E isso vai gerar a curiosidade de quem vai comprar. Né? E isso faz com que o leitor atente a atenção para aquele produto que está sendo anunciado. Tá bom? Então, nós temos aqui 3 reordenamentos, certo? Trabalhamos 3 aqui. O primeiro é o artigo de opinião, onde eu tenho um problema na sociedade e alguém da sociedade vai ler, vai ver aquele problema, vai analisar aquele problema que é de todo mundo e vai escrever um texto sobre ele e vai dar sugestões, opiniões, ideias de consertar um determinado problema. E dei o exemplo do saneamento básico. Na nossa cidade nós não temos saneamento. Eu poderia muito bem fazer um texto dando sugestões ao poder público de como resolver esse problema. Seria um artigo de opinião. Depois nós tivemos o mito, que é as histórias que são transmitidas oralmente, falada, de pessoa para pessoa. E dei o exemplo da unha, que é os nossos antepassados, os nossos avós, mães, bisavós, sempre diz que não pode cortar a unha à noite, porque faz mal. A gente passa essa informação de geração por geração, mas a gente nunca se perguntou por que faz mal, se é verdade ou não. Aí veio aqui um mito, que era para vocês lerem e interpretar. E depois nós tivemos o anúncio publicitário, que você vai ter um objeto e você vai divulgar a finalidade dele, vai divulgar para que as pessoas, chamar a atenção das pessoas. E aqui depois nós temos um anúncio. Isso aqui é um tipo de anúncio. Leia o texto e depois faça o que se pede. Então, você é 70% água. Desperdiçar água é jogar vida pelo ralo. São necessários 10 litros de água para fazer uma folha de papel, 70 litros de água para produzir uma maçã, 91 litros de água para fazer meio quilo de plástico, 10.855 litros de água para fazer uma calça Jeans, 15
15.500 litros de água para fazer 1 quilo de carne bovina. E menos de 1% da água no planeta é boa para consumo. Pense bem, haja com consciência. Participe da Semana Mundial da Água de 20 a 26 de março. Aí aqui tem a prefeitura, esse foi um anúncio publicitário feito pela prefeitura. Qual foi a finalidade desse anúncio publicitário? Né? Ele nos deu a porcentagem de quantos litros de água era preciso para fazer uma folha de papel, para se produzir, para uma macieira produzir uma maçã, para fazer uma calça, né? Você imagine só que para você vestir uma calça jeans, você precisou utilizar 10.585 litros de água. A finalidade desse anúncio é a preservação da água, o uso consciente da água. Ele chama o leitor a pensar no uso exagerado. Né? Às vezes a gente vai gastando água na nossa casa à toa, achando que nunca vai nos faltar. E quando ele fez esse anúncio, né, a Prefeitura de Monte Carmelo fez esse anúncio, foi para conscientizar o cidadão de que era preciso, né, economizar a água, né, evitar o desperdício. Aí aqui nós temos algumas perguntas, essa é de marcar, a primeira é de marcar, a segunda, você vai falar, né, no trecho, desperdiçar água é jogar a vida pelo ralo, o que? Pelo ralo, a que água é comparada? Por quê? Sobre qual água que o autor está falando? Você vai ler e vai escrever aqui sua pergunta. Que ideia esse anúncio defende? Qual é a ideia que a prefeitura quis passar através desse anúncio? Aí vocês vão escrever. E essa é de marcar também. Aí eu coloquei mais um anúncio, né, sobre a água também, Dia Mundial da Água. Meio ambiente, quem faz é a gente, preserve a água do planeta. É um anúncio do Conselho Nacional de Justiça para celebrar o Dia Mundial da Água. Aí aqui o autor pergunta qual é o tema do anúncio. Tem mais uma atividade. Tudo de interpretação desses anúncios, tá? Tá fazendo, não entendeu a pergunta? Tá com dificuldade? Manda mensagem para a tia Joana, que a tia Joana está aqui para responder. Aí nós temos a atividade 4. É uma ação do PPP. Sabemos que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Mês de setembro. Nele nós trabalhamos o Setembro Amarelo em si, que é a preservação da vida. E essa ação ela está colocada no PPP da escola. E eu decidi trazer para vocês essa ação para nós podermos debater aqui. Dá para ver aí, Del? Responde para a tia do outro lado para mim poder saber se estão dando para ver ou não. Senhora? Tá dando para ver a atividade do Setembro Amarelo? Tá. Então, nós temos aqui, foi no roteiro de vocês essa atividade, certo? Certo. Essa atividade, eu coloquei um texto, né, explicando o que é o Setembro Amarelo, como ele surgiu. Coloquei alguns dados sobre o suicídio, né, já que a gente está se falando em preservação da vida. E depois eu tenho algumas questões, né, o que é o Setembro Amarelo, por que o mês de setembro foi escolhido para a campanha. A ideia da campanha é promover o quê? Por que nós fazemos algumas ações no mês de setembro? Qual a finalidade? Todas essas perguntas estão respondidas aqui nesse texto, ó. A partir do momento que você for lendo, já dá para ir respondendo essas questões. Não é uma atividade difícil, é uma atividade bem fácil, que era para vocês meditarem um pouquinho sobre esse mês, sobre o compartilhar as nossas angústias, as nossas dificuldades, para evitar um índice altíssimo de depressão, para que possamos ter ajuda, né? Que às vezes tem alguém do nosso lado que está com essa dificuldade e a gente nem sabe. E a gente pode ajudar de certa forma.
Aí, na atividade 4, é para vocês colocar o V quando for verdadeira informação e F quando for falsa. Né? No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e sua ocorrência tem aumentado muito entre os jovens. É verdadeiro? Se for verdadeiro, vocês vão colocar F. V. Se for falso, vocês vão colocar F. De acordo com números oficiais, 12 brasileiros tiraram a própria vida por dia em média. É verdade que 12 brasileiros, em média, tiram a própria vida por dia? Professora, mas aonde é que eu vou saber dessas informações? Vê aqui no texto que a professora mandou para vocês, ó. Tá falando quantos brasileiros são. Tá vendo que lá me diz 12, né? Eu já sei que aquela informação é falsa. Por que aquela informação é falsa? Porque aqui diz que não é 12, que diz que é 32 brasileiros. Então, essa informação seria falsa. E assim sucessivamente. Vocês vão lendo, conferindo no texto e ver o que é verdadeiro e o que é falso. Lá no texto também está falando qual é o estado brasileiro que tem a maior taxa de suicídio. Qual é o estado que tem o maior número de suicídio no Brasil? Aí vocês vão escrever o nome do estado. Na prevenção ao suicídio, várias medidas podem ser tomadas para aumentar os fatores de proteção e diminuição de risco. Aí vocês vão dizer o que é que pode ser feito para prevenir o suicídio ou para diminuir esse índice. Aí vocês vão escrever nessas linhazinhas. Essa atividade aqui é bem prazerosa de se fazer, né? Nós vamos ler e procurar as palavras que estão em destaque. Essas palavras grandes aqui, ó. Essas palavras grandes que eu coloquei destacada para vocês em caixa alta, vocês vão procurar ela aqui na cruzada, no caça-palavra, tá bom? E aqui, na questão 8, nós temos uma cruzadinha. Mas para você responder essa cruzadinha, você tem que responder essas questões aqui. Né? O número 1. No Brasil, é considerado um problema de saúde pública em ocorrência, tem aumentado muito entre os jovens. O que tem aumentado muito entre os jovens? O suicídio, né? Aí aqui tem 1. Aí eu vou vir aqui no número 1 e vou colocar o nome suicídio. E toda questão que eu vou respondendo lá, eu vou colocando a resposta aqui. Aí, eu vou completar a minha cruzada com as respostas daqui dessa atividade, tá bom? Entendi dessa atividade? Sim. Deixa eu ver bem aqui, só se eu acho a das queimadas, que é para mim abrir para vocês poderem ver. Demora só um pouquinho, mas vai dar certo. O PDF, ele demora um pouquinho para abrir. Essa ação das queimadas é uma ação externa. Como o nosso estado está com um índice altíssimo de queimadas, aí o que eles fizeram? Colocaram esse conteúdo para ser trabalhado nas escolas. Nós estamos com um índice muito alto de queimadas no Tocantins. E aí ele foi colocado para preservação e para prevenção, né, do nosso meio ambiente, porque gera problema de saúde pública. Na página 54. Deixa eu ver. Aqui. Foi essa parte que foi para casa para vocês, certo? Confere aí, Del, para mim, no seu roteiro. Tá, deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Tá. Confere bem, essa parte de queimada que foi para casa foi essa aí. Foi essa aí que a senhora tá mostrando. Tá. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu mandei um material para vocês do jeito que veio lá da SEDUC, que era para vocês terem realmente o acesso ao material da forma que eles enviaram.
Aí, aqui, nós temos um material voltado para o 7º ano. Ele é um material muito grande. Eu não sei se ele foi enviado para vocês em outras disciplinas também. Era para ser trabalhado no projeto de vida. Vocês tinham professor de projeto de vida? Eu não sei se você já tinha esse professor. Como algumas turmas não tinham professor, eu já mandei no de português, tá bom? E aqui diz o seguinte: olá, querido estudante. Nessa atividade, você estudará usando um roteiro de atividades. Esse roteiro de estudo está dividido em 3 momentos. É um passo a passo pensado para te auxiliar a estudar o assunto de uma maneira mais organizada. Então, nós temos as orientações gerais. Como é dividido em 3 momentos, ele vai ser enviado para vocês em 3 roteiros. No primeiro momento, nós temos que observar essa imagem. Essa é uma imagem retirada de uma onça, uma foto, é real essa foto, foi retirada de uma onça, lá no Pantanal. Aí, Pantanal, queimadas de 2020, equivale à destruição dos últimos 6 anos. Ou seja, as queimadas causou todo esse problema nessa onça. Tá vendo que as patas delas estão machucadas e foi feito um curativo. Aí vem depois um texto para vocês, né, de informação, né? Em 8 meses de 2020, o Pantanal registrou equivalente às queimadas sofridas nos últimos 6 anos. Então, só em 2020, nos últimos 6 meses, o Pantanal teve números de queimada maior do que teve em 6 anos. Então, os números são muito elevados, são assustadores. Né? E com isso, houve a necessidade de produzir esse material. Aí tem todo um texto para vocês estarem lendo, e depois vocês vão fazer a atividade, né? Comente sobre a mensagem do meme. Que meme é esse? Essa onça toda caidinha desse jeito. O que você entendeu com essa foto? O que você pôde compreender através dessa foto? Aí você vai escrever aqui. Aí você vai citar 2 características dessa foto. O que mais te chamou a atenção nessa foto? Por que ela é interessante? Existe um tom irônico e divertido? Por quê? É engraçado a foto daquela onça daquele jeito lá? Ele é engraçado? Você vai falar que sim ou que não, dependendo da sua opinião pessoal. E se sim, você vai dizer o porquê que você acha que é engraçado. Se não, você também vai falar o porquê. O meme é uma figura tradicional com a mesma função que um texto informativo. Justifique. O meme, ele tem a função de informar, né? Às vezes o meme pode ser divertido ou não, mas ele é informativo, ele informa. Então, você vai dizer se o meme é uma linguagem tradicional ou não. No nosso caso, nós sabemos que não, ele é uma linguagem diferenciada. Porém, ele tem a função de informar, né? E aqui você vai dizer, né? Agora é a sua vez. No espaço abaixo, com colagens e figuras ou desenhos, crie um meme sobre as queimadas na sua cidade. Aqui você vai fazer um desenho das queimadas no local que você vive. Como é as queimadas aqui? Como que você vê esse problema dentro da cidade que você vive? Aí você vai desenhar aqui. Eu mandei o momento 2 para vocês, Del? Vai acompanhando pelo teu roteiro e vê se a tia mandou para tu. Mandou, tia. Vê bem aqui, ó, onde está escrita essa página aqui em cima, qual é o número dessa página aqui, a última que tem aí da tua folha? Qual é a última folha? A última folha, né? 56. 56? Então eu mandei Sim. até a 56, né? É. Então, no segundo momento, eu coloquei para vocês somente a leitura, foi ler as reportagens a seguir.
Essa seguinte aqui não tem, não? Tem, Essa que lê essas reportagens a seguir? essa foto aqui, tem aí? Tem. A foto do mapa, né? Não. Depois da do mapa tem a foto do homem apagando um fogo. Tem ela? Tem não. Então, essa parte aqui, vocês vão fazer só até esse quadrado aqui que vocês têm que desenhar, tá bom? Essa outra parte, nós vamos fazer no roteiro seguinte, que é o momento 2, nós vamos fazer no roteiro seguinte, tá bom? Porque nós vamos fazer em 3 momentos. Vamos fazer o momento 1 primeiro, depois o 2 e depois o 3. Porque senão o roteiro de estudo de vocês ia ficar muito grande e vocês não iam dar conta de terminar todas as atividades. Então, aqui vocês têm que desenhar as queimadas da sua cidade, como que você vê essa queimada, e aqui você vai responder essas perguntas com base nesse texto aqui do Pantanal e com base nesse meme da onça, tá bom? Alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma sugestão? Não. Ficou claro a atividade? Ficou sim. Aí, quando vocês estiverem fazendo as atividades, se tiver surgido alguma dificuldade de interpretação, alguma dificuldade, mesmo assim que vocês não conseguirem entender, aí vocês podem mandar para mim a pergunta e eu vou ajudar vocês a responderem, tá bom? Tá. Então, cheirinho, até a próxima aula. Qualquer coisa, eu estou no PV ou no grupo da turma. Mandem mensagem, vocês estão muito caladinhos, quase não estão falando. E lá no grupo eu coloquei um livro, meu amigo faz certo? Sim. Vocês viram aquele livro lá? Vocês vão ler ele. Professora, não vi, não. Viu, não? Eu vou colocar Não. novamente, tá? Vou mandar para vocês. Aí vocês vão ler ele, vão fazer um resumo e vão grampear junto com o roteiro de vocês, tá? Tá bom. Tá. Ele é um livro bem interessante. A tia mandou ele para vocês porque vocês têm um colega que é autista, certo? Sim. Né? Nós temos o Cássio é autista. É. E eu coloquei aquele livro, o Cássio também tem aquele livro. Eu mandei para ele adaptado. Então, ele também está fazendo essa leitura desse livro. E eu mandei ele para vocês porque a tia achou interessante para vocês aprenderem a conviver uns com os outros e a gente já realizar uma leitura gostosa. É um texto, é um livro pequeno, e qualquer coisa que você tiver dúvida, achar interessante no livro e quiser compartilhar comigo, eu estou aqui. Tá. Tá? Por um cheirinho, a tia vai compartilhar o livro lá de novo, tá, Ana? Tá, Maria? Tá bom. Quero te chamar de Ana, Maria. Acredita? Eu tinha uma aluna chamada Ana Beatriz. Aí sempre eu quero te chamar assim. Então, um cheirinho para vocês. Que Jesus abençoe cada um. Até a próxima aula. E qualquer coisa, qualquer dúvida, chama a tia Joana aí no PV, tá bom? Tá bom. Tá. Por um